Ela veio do interior do Ceará com o sonho de ser atriz, mas acabou trabalhando como empregada numa mansão. Foi acusada de um roubo que não cometeu, demitida sem direito a se explicar e jogada nas ruas como se fosse lixo. Mais tarde, ela reencontraria seus antigos patrões. E o que veio depois, você não vai acreditar. Antes de te contar tudo que essa mulher viveu, comenta aqui de que cidade você está assistindo. E já se inscreve no canal Histórias de Vida. Stefane da Costa Silva tinha 25 anos quando chegou a Niterói, com o coração cheio de sonhos e a mala leve. Deixara o interior do Ceará em busca de algo maior. Uma chance como atriz. Talvez modelo, quem sabe só um novo começo, longe da mesmice que a sufocava desde menina. Mas o Rio de Janeiro é tão bonito quanto implacável. E quando os testes de elenco não deram certo e o dinheiro começou a acabar, ela fez o que tantas outras fizeram. Procurou trabalho como empregada doméstica. A casa era grande, muito grande. Um sobrado de 2 andares com piscina, jardim ornamental e câmeras por todos os lados. O patrão, Sr. Otávio, era um homem de negócios. Sempre de terno, sempre ausente. Dizia-se empresário, mas ninguém sabia exatamente em quê. A esposa, Dona Viviane, era 10 anos mais nova que o marido, mas com uma aparência artificialmente jovem. Plásticas bem feitas, roupas de grife e um olhar que nunca sorria. E havia o filho. Lorenzo, 17 anos, prestes a terminar o ensino médio. Bonito, mimado, inquieto. Stefane foi contratada como empregada fixa. Tinha seu próprio quartinho no fundo da casa, perto da lavanderia. Dormia ali, com um ventilador barulhento e uma foto da mãe presa na parede com fita adesiva. Nos primeiros dias, ela pensou que havia dado sorte. A comida era boa, o salário não era ruim, mas logo percebeu os detalhes que entregam o clima de uma casa. O silêncio tenso quando a patroa passava. O olhar insistente de Lorenzo quando ela estava de short. O modo como Viviane apertava os olhos ao vê-la sorrir. A forma como o patrão evitava cumprimentar, talvez por respeito, ou talvez por medo da esposa. Stefane era linda, morena, corpo curvilíneo, sorriso fácil, bonita demais para o conforto daquela casa. E isso era um problema. Viviane nunca disse diretamente, mas deixava escapar farpas nas entrelinhas. Essa roupa não está um pouco curta para o ambiente de trabalho, Stefane? Você é tão exuberante, né? Não precisa se exibir tanto. Mesmo assim, Stefane seguia trabalhando. Cozinhava, limpava, passava roupa, sabia que precisava daquilo. Precisava mais do que qualquer orgulho. Não podia voltar para casa da mãe derrotada. Mas o que ela não sabia é que estava sendo observada, não apenas pela patroa ciumenta, mas também por alguém que não sabia lidar com desejo e privilégio, e aquele alguém não mediria consequências. Os dias seguiam longos, e Stefane, mesmo cansada, fazia tudo com zelo. A casa brilhava, a roupa estava sempre passada, a comida quente na mesa, mas os olhos de Viviane continuavam afiados e os olhos de Lorenzo cada vez mais ousados. Ele passava por ela devagar. Dava bom dia com um sorriso de canto de boca. Às vezes, deixava cair algo só para obrigá-la a se abaixar. Certa vez, ela encontrou uma camiseta dele com seu perfume, cuidadosamente guardada no cesto de roupas sujas. A princípio pensou que era só coisa da cabeça, mas logo percebeu, o garoto a desejava. Tem que saber se comportar perto de gente jovem, viu? Disse Viviane um dia, de forma seca, depois de pegar Stefane de short jeans na cozinha. Stefane engoliu em seco. Sabia que aquele emprego era tudo o que tinha. Não podia revidar, mas também não podia prever o que estava por vir. Certo dia, ao recolher roupas do quarto de Lorenzo, percebeu que a gaveta do criado mudo estava entreaberta. Dentro, uma aliança de ouro, um relógio feminino e uma pequena caixa de joias com o monograma VCS, as iniciais da própria Viviane. Stefane gelou.
Aquilo não deveria estar ali. Naquela noite, durante o jantar, Viviane comentou casualmente: sumiu uma pulseira minha, de ouro branco. Estranho, né? Lorenzo apenas sorriu e continuou comendo. O patrão não estava em casa. Stephanie ficou imóvel, com o prato intocado. No dia seguinte, Stephanie ouviu Viviane sussurrando ao telefone. Depois, cochichando com a vizinha no portão. Ela veio do Nordeste, né? Bonita daquele jeito, não me engana. Aquela pulseira deve estar na mala dela. E então, no sábado à tarde, Stephanie flagra Lorenzo mexendo nas gavetas da mãe. O rapaz estava agitado, suando, olhos vermelhos. Ao ver Stephanie, levou um susto. Você tá me vigiando agora, é isso? Gritou. Lorenzo, eu só... Se você contar alguma coisa, eu juro que eu acabo com você. Ele se aproximou de forma agressiva, mas recuou. Deixou cair um par de brincos que imediatamente escondeu no bolso. Saiu do quarto batendo a porta. Sozinha, Stephanie sentou-se na beira da cama de Viviane, tremendo. Tinha medo, mas também sabia que se ficasse calada, poderia ser a próxima acusada. No domingo foi buscar conselho. A diarista da casa vizinha, uma senhora experiente chamada Dona Ivonete, ofereceu um café e ouviu tudo em silêncio. Você tem que contar, menina, antes que mais coisa suma e botem a culpa em você. Mas e se ninguém acreditar? E se me mandarem embora? Se você não falar, vão te mandar embora do mesmo jeito e de cabeça baixa. Na segunda-feira, Stephanie acordou cedo. Vestiu sua roupa branca de trabalho e respirou fundo. Decidiu que contaria, mas naquele mundo a verdade não era bem-vinda. E ela ainda não fazia ideia de como a realidade poderia virar contra ela. Stephanie desceu para o café da manhã com as mãos suando. Estava decidida, não ia permitir que Lorenzo a colocasse como culpada. Precisava contar o que viu, com calma, com respeito, mas precisava. Encontrou o patrão na porta, saindo às pressas. Senhor Otávio, eu posso falar com o senhor rapidinho? Agora não dá, Steph. Tô atrasado pro aeroporto. Qualquer coisa, fala com a Viviane. Ela quis insistir, mas travou. E sabia que falar com Viviane seria um campo minado. Durante a tarde, Viviane chegou da academia, toda maquiada e de óculos escuros. Stephanie respirou fundo, ajeitou o avental e se aproximou. Dona Viviane, com todo respeito, preciso te contar uma coisa séria. Viviane largou a bolsa em cima da bancada da cozinha com impaciência. Fala. Eu vi o Lorenzo mexendo nas suas coisas. Ele estava com umas joias suas. Eu não ia dizer nada, mas fiquei com medo e é melhor saber por mim do que depois. Viviane ficou em silêncio por 2 segundos. Depois, soltou uma risada de escárnio. Você só pode estar brincando comigo, né? Eu juro, dona Viviane, eu vi ele. Ele até me ameaçou. Viviane se aproximou com passos firmes. Você acha que eu vou acreditar em você? Você está morando na minha casa, comendo da minha comida e agora quer acusar meu filho? Meu filho! Eu não estou acusando por mal. Chega! Viviane girou nos saltos e foi até a sala. Pegou o celular. Pode arrumar suas coisas e saia da minha casa ainda hoje. Se até às 8 horas da noite você não estiver fora, eu vou chamar a polícia. Mas eu não fiz nada. Fez sim. Fez a pior coisa que uma empregada pode fazer. Mordeu a mão que alimenta. Stephanie foi para o quarto em choque. Arrumou suas poucas roupas numa mochila e sentou na cama. Chorou como nunca tinha chorado. Lorenzo passou pelo corredor, não disse uma palavra, só sorriu. Um sorriso frio e vitorioso. Antes de sair, ela olhou mais uma vez para dentro da casa. Sabia que jamais seria vista como igual ali, nem mesmo como humana. Na rua, com o sol se pondo sobre Niterói, ligou para a única amiga que tinha na cidade. Uma moça com quem dividira um curso de teatro tempos atrás. A amiga deixou que ela ficasse por um tempo em seu quarto de fundos, mas avisou.
Só até minha mãe voltar do interior. Depois, não vai dar. Stephanie passou aquele mês tentando de tudo. Entregou currículos, procurou faxinas, topou frilas em buffets. Mas nada era suficiente. A cidade era cruel. E ela, agora, era uma empregada problemática, rotulada por boatos espalhados pela patroa. No fim do mês, estava na rua. Dormia embaixo da marquise de um prédio comercial. Às vezes, ganhava um pão de um feirante solidário. Outras, comia só um biscoito vencido que alguém jogava fora. Stephanie se perguntava, como foi que eu vim parar aqui? Na noite mais fria daquele mês, enrolada num cobertor rasgado, ela viu de longe uma figura que conhecia. Um homem saindo de um restaurante sofisticado com o celular na mão. Era Otávio, o ex-patrão. Ela hesitou, mas reuniu coragem. Senhor Otávio. Ele se virou espantado. Olhou 2 vezes. Stephanie, ela abaixou os olhos envergonhada. Sou eu. Otávio se aproximou perplexo. O que aconteceu com você, menina? Ali, em pé na calçada de pedras portuguesas, ela contou tudo. O que viu, o que falou e como foi descartada. Otávio ouviu, sem interromper, sem piscar. Meu Deus! Viviane nunca me contou nada disso. Ela tentou conter o choro. Ele colocou a mão no ombro dela. Escuta, eu tenho uma empresa de logística. Nada glamouroso, mas precisa de alguém para cuidar da limpeza à noite. E tem um albergue que meus funcionários ajudam. Posso fazer você entrar lá se quiser. Stephanie aceitou, não por gratidão, mas por sobrevivência. E foi assim, com um uniforme azul e um rodo na mão, que ela começou de novo. Durante semanas, Stephanie limpou cada canto do prédio da empresa de logística de Otávio, como se limpasse a própria alma. O trabalho era solitário, turno da noite, piso frio, mas era honesto e era dela. Mesmo assim, toda noite que batia o cartão e vestia o uniforme, algo dentro dela pesava. O silêncio, o segredo que carregava, a acusação que ninguém ouvira e o nome dela, manchado. Certa noite, ao passar com o balde pelo corredor do 2º andar, viu luzes acesas na sala da diretoria. Reconheceu a silhueta. Senhor Otávio, desculpa incomodar, só vim limpar aqui. Otávio olhou para ela. Parecia exausto. Soltou um leve sorriso. Relaxa, Steph. Pode continuar. Aliás, quer um café? Ela hesitou, mas entrou. Sentou-se de frente para ele, entre pilhas de papelada e um computador que nunca desligava. Como você está se sentindo? Bem, dentro do possível. Você é muito forte. Ele disse isso olhando fixo para ela. Stephanie desviou o olhar, desconcertada. É só questão de costume. Naquela noite, não falaram mais nada além de amenidades. Mas nas noites seguintes, o café virou rotina. Conversavam sobre cinema, teatro, política. Ele parecia querer saber tudo sobre ela. E ela, aos poucos, se via sorrindo de novo. Até que um dia, ela chegou para limpar e ele já tinha deixado um vinho aberto. É sexta. Todo mundo já foi embora. Senta um pouco. Stephanie hesitou, mas se sentou. 2 taças depois, os olhos dele pareciam mais curiosos, a mão mais próxima da dela. Você é muito bonita, Steph. Ela sentiu o estômago gelar. Aquela frase não era nova. Já viera antes com mais intenções de outros homens. Mas com ele parecia diferente. Ele estava sendo humano. Naquela noite se beijaram. Não foi planejado, nem certo, mas foi o que aconteceu. E assim se tornou rotina. Encontros escondidos, em madrugadas frias, nos fundos de uma sala onde ela varria o chão e ele, os próprios arrependimentos. Por semanas, viveram esse segredo como se ele pudesse curar todos os outros. Mas numa dessas noites, após o sexo no sofá de couro da sala da diretoria, Stephanie começou a chorar, no começo em silêncio, depois soluçando. Ei, o que houve? Ela sentou-se segurando o lençol no peito. Olhou nos olhos dele.
Eu não consigo mais guardar isso. Guardar o quê? O que fizeram comigo? O que sua família fez comigo? O que o seu filho fez comigo? Otávio congelou. Steph, não é só a minha palavra. Eu tirei fotos. Eu vi ele pegando as joias. Eu vi e fui ameaçada. Mas ninguém me ouviu. Eu tentei contar para sua esposa, para o Senhor. Ninguém me ouviu. E agora estou aqui, com medo de que, de novo, ninguém acredite. Otávio ficou em silêncio. Ela se levantou, vestindo rapidamente a calça do uniforme. Eu não quero o seu dinheiro, nem o seu carinho. Eu só queria justiça. Otávio passou a mão pelo rosto, abatido. Você tem essas fotos ainda? Ela assentiu. Manda para mim. Ela enviou. As fotos estavam no celular velho, mas ainda claras. Lorenzo revirando gavetas, escondendo joias em uma mochila, com os olhos vermelhos de quem não sabia mais o que era sobriedade. Otávio olhou para cada imagem como quem lia uma sentença. Eu vou resolver isso. Stephanie não disse mais nada. Foi embora. Mas a verdade tem o péssimo hábito de surgir nos momentos errados. Dias depois, numa noite qualquer na empresa de Otávio, a porta se abriu. Viviane entrou com passos furiosos. Viu os dois abraçados. Stephanie congelou. Viviane explodiu. Mas é isso mesmo? É isso? Você meteu uma favelada aqui no escritório? Otávio tentou intervir. Viviane, calma. Calma nada. É ela. A ladra? Você enfiou essa piranha aqui dentro e ainda está transando com ela? Stephanie tentava se defender. Eu nunca roubei nada, dona Viviane. Foi o seu filho. Viviane gargalhou. Olha só, voltou com a história. Otávio levantou-se. Chega, acabou Viviane. Ela se virou boquiaberta. Como é? Você sabia que o Lorenzo estava roubando? Você escolheu me enganar? Stephanie tem provas, e eu acredito nela. Viviane cuspiu no chão e saiu batendo os saltos. Stephanie desabou no chão. O coração acelerado, o medo voltando. Mas no fundo, ela sabia que havia vencido. Stephanie não foi demitida naquele dia. Pelo contrário. Depois do escândalo com Viviane, Otávio fez questão de bancar sua decisão. Disse que não se tratava de romance, mas de integridade. De acreditar numa mulher que ninguém acreditou. O caso entre eles, porém, não durou muito. A verdade é que Stephanie passou a enxergar o relacionamento por outros olhos. Era como se, por mais que houvesse carinho, ele ainda representasse um mundo do qual ela nunca fez parte. Sentia-se usada, sozinha, mais uma vez. Mas também não era mais a mesma Stephanie. A rua não era mais o destino. O medo não era mais o centro da sua vida. Otávio insistiu em ajudá-la. Conseguiu, com um amigo diretor, uma vaga de teste para um comercial de televisão. Uma campanha de uma marca de cosméticos que buscava representatividade verdadeira. Stephanie foi, nervosa, mãos suando. Mas quando entrou diante da câmera e disseram, mostre quem você é, ela apenas sorriu com os olhos marejados. E foi ali que tudo começou. Meses depois, a ex-empregada que limpava escritórios nas madrugadas já aparecia nas telinhas. Não era protagonista, nem famosa, mas estava ali, trabalhando como atriz, ganhando sua vida com dignidade, pagando aluguel, ajudando os pais no Ceará, reconstruindo a autoestima. Stephanie nunca mais quis saber da antiga patroa. Nunca respondeu à mensagem que Viviane mandou anos depois, tentando conversar. Não valia a pena. E Lorenzo? Bom, Lorenzo foi pego furtando no shopping, com amigos. Foi parar na delegacia. Nada aconteceu. A mãe o tirou de lá com contatos, mas Otávio cortou os luxos. Deixou o filho com a realidade que ele nunca tinha enfrentado. Stephanie não virou uma atriz global, mas é feliz atuando no teatro. E principalmente, feliz por estar longe de gente má. Nem toda justiça vem estampada nas manchetes. Às vezes, a justiça vem em forma de um pequeno palco, um pequeno papel, um novo começo.
Stephanie nunca teve uma reparação formal, nunca recebeu pedido de desculpas, mas teve sua vida de volta e, principalmente, teve alguém que acreditou nela. Às vezes, isso é tudo que a gente precisa. Se essa história mexeu com você, não vá embora sem se inscrever. Aqui no canal Histórias de Vida, cada vídeo é uma lembrança de que a dor pode se transformar em força e que a justiça, às vezes, vem de onde menos se espera. Ative as notificações. Temos vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas.